Recebe ve Shalom, graça e paz esteja com todos. Quero te convidar a meditar mais uma vez na palavra de Deus. Nós sabemos que nesse tempo o inimigo tem trabalhado diariamente sobre a vida de cada homem, de cada mulher de Deus, independente da sua religião, independente do seu clero, independente das suas convicções, independente da sua condição financeira. O inimigo, o diabo, Satanás tem trabalhado de diversas maneiras. A palavra de Deus vai declarar algo profundo e que eu preciso prestar atenção. Tiago capítulo 1, versículos de número 13 e 14, está escrito assim: Ninguém ao ser tentado, diga, estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Todos nós sabemos que Deus nunca quer levar ninguém ao erro e nunca vai levar ninguém ao erro. Pelo contrário, o que Deus mais quer que eu e você façamos é acertar na terra. Porque o acerto me traz uma condição de elevação espiritual. Cada vez que eu acerto, eu ando mais próximo de Deus. E quanto mais eu erro, mais eu me afasto do querer e do propósito de Deus na minha vida. Então, quando eu e você somos tentados, nós precisamos saber quem é que tenta. E Tiago, ele escreve isso claramente. Mas eu quero que você entenda isso de uma maneira muito clara. A palavra de Deus vem dizer assim no versículo 14: em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. A primeira coisa que eu quero que você entenda então no versículo 14 é o que é o desejo. Por que isso? Porque Deus, enquanto que Ele olha para mim, o diabo também olha para mim. Enquanto Deus olha para você, o diabo também olha para você. Um quer que você acerte, o outro quer que você erre. E ambos estão olhando, e Deus, Ele está esperando que você e eu venhamos decidir da maneira certa. E o que o diabo vai fazer? Ele vai te tentar. E ele vai te tentar no quê? No seu desejo. Ele vai atacar o meu e o seu desejo. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que me preocupar com isso. O que significa desejo? A palavra desejo significa aspiração, vontade de ter algo ou obter algo, objetivo, propósito. Quer dizer que quando eu tenho um desejo, eu tenho uma aspiração, eu quero algo, eu tenho um objetivo. Eu tenho a vontade de ter algo ou de obter algo. E muitas vezes nós vamos fazer de tudo para obter esse algo. Tem pessoas que matam por causa do desejo. Tem pessoas que mentem por causa do desejo. Tem pessoas que ludibriam os outros por causa do desejo. Tem pessoas que passam a perna nas pessoas que talvez mais amam ou que estendeu a mão para ela por causa dos desejos. Por causa dos desejos se trai, se abandona. Por causa dos desejos, abandona-se o próprio Deus. Então o diabo sabe que eu e você temos desejos. E ele vai fazer de tudo para que eu queira esse desejo, para eu deixar a vontade de Deus.
Então, a filosofia fala que desejo é uma tensão em direção a um fim que é considerado pela pessoa que deseja uma fonte de satisfação. Quer dizer que a pessoa que deseja algo, ela espera que quando ela ter aquele algo vai satisfazê-la, vai completá-la, vai preenchê-la. Só que ela percebe que no decorrer do tempo, aquilo que ela tanto quis, agora já não preenche mais, já não satisfaz mais, já não traz a realização que ela esperava e ela começa a desejar outras coisas. E você precisa entender que o seu maior desejo se chama Jesus. Você tem que deixar o desejo do mundo e querer o desejo que se chama Jesus. Sabe por quê? Quando eu desejo Jesus, quando eu quero Jesus, quando eu preciso de Jesus, quando eu tenho o objetivo de ter Jesus na minha vida, automaticamente Jesus preenche. E não preenche só um dia, Ele vai preencher a minha vida por toda a eternidade. Tem pessoas que desejam coisas que são passageiras. E eu estou te falando, você precisa desejar aquilo que é eterno. Aquilo que vai te preencher para sempre e nunca mais terá vazio na sua vida. Então, quando eu abro a carta do apóstolo Tiago, diz assim: em vez disso, cada pessoa é tentada. Quer dizer, cada pessoa vai ser seduzida por ele. Cada pessoa vai ser impulsionada para o erro. É isso que o diabo faz. O diabo quer me tentar, quer te tentar, quer nos seduzir, quer nos impulsionar. E aí a Bíblia diz, em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada. Quer dizer, ao ser deslocada, ao ser empurrada e atraída pelo engano. Quer dizer que o diabo vai fazer nós ficarmos fascinados por aquilo que nós queremos e ele vai conseguir nos enganar se nós não estivermos atentos àquilo que Deus determinou para a nossa vida. Por que muitas pessoas caem? Porque muitas pessoas se deixam ser levadas pelo engano que o diabo coloca como atração na vida dela, como fascínio na vida dela. Por que tantas pessoas erram, caem na armadilha, no artifício do inimigo e perdem aquilo que Deus tem para ela e agora elas querem o desejo. Elas querem aquilo que vai satisfazer momentaneamente a vida dela. Sabe por quê? Porque ela acha que pode dominar o desejo e as tentações que são colocadas na vida dela. Sem Deus, eu não consigo. Existem duas palavras no hebraico que uma significa má inclinação e essa palavra é Yetzer Hará. O que é Yetzer Hará? O que é uma má inclinação? São ideias estranhas ao nosso próprio objetivo ético e moral. São ideias que vêm na nossa mente, e o diabo bombardeia a minha mente e a sua mente todos os dias, com ideias que vão contra a moral e contra a ética estipulada e instituída por Deus para nós. Yetzer Hará, as más inclinações, são desejos de cometer ações que contrariam a lei divina. O que o diabo quer? O diabo quer que eu vá contra a lei de Deus. O diabo quer que eu quebre os mandamentos de Deus. O diabo quer que eu quebre as ordenanças do Eterno. E com isso ele vai me enganar, vai te enganar se nós não estivermos atentos. É isso que ele quer fazer, ele quer te ludibriar.
Ele quer te levar para o engano a ponto de você perder o plano de Deus, se afastar do querer de Deus, do propósito de Deus. E aí tem uma outra palavra no hebraico que é Yetzer Hatov, que significa boa inclinação. O que é essa boa inclinação? É a consciência moral. Eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. É aquela voz da consciência que fala, ó, cuidado, você está indo por um caminho estranho. Não entre aí, não ande com essa pessoa, não consuma isso, sai dessa situação. A boa inclinação é aquela voz da consciência que me faz lembrar dos mandamentos e ordenanças divinas. É aquilo que me leva a pensar, opa, isso está errado. Então eu e você precisamos entender que o diabo está trabalhando a todo momento, com pandemia, sem pandemia, com você estando em casa ou você estando fora da sua casa trabalhando. Não importa, o diabo, ele está trabalhando a todo momento e bombardeando a nossa mente. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos fazer uma escolha. Quando os judeus falam sobre, por exemplo, Yetzer Hatov, que é a boa inclinação, e Yetzer Hara, a má inclinação, ele fala que essas duas vêm sobre nós e a má inclinação tenta nos impedir de fazer o bem. Só que quando a boa inclinação vem, eu tenho que decidir, presta atenção, eu tenho que decidir de uma forma voluntária querer fazer o bem. E aí eu te pergunto, quantas vezes você tem sido bombardeado pelo inimigo? Quantas vezes o diabo tem trabalhado na sua vida e tem te tentado, tem te seduzido? Quantas vezes ele tem te arrastado, tem te deslocado daquilo que era a vontade de Deus para o seu desejo, para o desejo da sua carne, do seu eu, do seu ego? Quantas vezes o diabo tem feito você ficar fascinado com as coisas do mundo e perder a percepção das coisas eternas de Deus? Quantas vezes o diabo tem tentado te enganar, te ludibriar com os artifícios que ele tem para levar você ao engano do desejo que está no teu coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Então, um conselho desse seu amigo, desse seu pastor para você: tome cuidado. Saiba decidir entre o certo e o errado. Saiba fazer as escolhas corretas na terra. O seu desejo pode te levar a uma queda tão grande que talvez você não consiga se levantar. Então, o meu conselho: deseje voluntariamente decidir pelo bem, pelo aquilo que é moral, por aquilo que é ético, por aquilo que é certo, por aquilo que é de Deus, e não por aquilo que é da sua carne, da sua vontade, do seu desejo, porque isso será uma contaminação do diabo contra a sua vida. Deseje o certo, e eu tenho certeza que tudo irá bem. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você, eterno e bendito e santo. Só o Senhor sabe as dificuldades, as lutas que cada um de nós passamos no dia a dia. Só o Senhor sabe, meu Deus, quantas vezes o inimigo tem se levantado e bombardeado a nossa mente, colocado coisas diante de nós para que a nossa visão cobisse, para que a nossa audição cobisse, para que o nosso paladar fale daquilo,
para que a nossa mente, meu Deus, comece a desejar certas coisas que são erradas. Por isso, meu Deus, nos leva, Senhor, a sempre ter uma boa consciência, a sempre decidir certo, a sempre decidir por aquilo que é moral, por aquilo que é ético, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordenanças. Por isso, meu Deus, eu te peço nessa noite, que o Senhor estenda a mão sobre a vida deste homem e dessa mulher. E se o diabo está tentando, se o diabo está enganando, se o diabo está tentando arrastar essa pessoa, atrair ela para o erro, que neste momento essa tentação seja quebrada contra a vida dessa pessoa. Desperta essa pessoa, abre os olhos dela, dê força para ela se levantar contra essa tentação, porque, meu Deus, não há tentação que venha sobre nós, que nós não possamos, meu Deus, fugir dela, porque, meu Deus, é isso que diz a tua palavra. Então dê força para nós fugirmos de cada tentação que o diabo quer, meu Deus, colocar diante de nós, para que nós possamos viver a tua bênção, o teu propósito, a tua vontade sobre essa terra. Meu Deus, abençoe a casa deste homem, dessa mulher, a família deles. Abençoa, meu Deus, também o emprego. Seja o Senhor sobre a vida, meu Deus, de cada um que está me ouvindo e assistindo. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Siga-nos no nosso canal, tanto no Facebook, nas redes sociais do YouTube, do Facebook e do Instagram, Casa da Salvação do Mashiach. Mashiach no final é com CH. Então, Casa da Salvação do Mashiach, tudo junto, e você vai ver lá os nossos posts, as nossas lives e também aí algumas fotos e informações da Palavra do Eterno. Deus abençoe a sua vida. Hazak o Baruch, seja forte e abençoado. Um beijo da minha alma. Deus te abençoe. Shalom, shalom.